Voltamos com o nosso programa Escola Bíblica, segundo bloco, trazendo uma lição maravilhosa, falando sobre dons de elocução. No primeiro bloco, nós falamos sobre o dom de profecia, esse dom tão maravilhoso e tão atual para a nossa querida igreja na terra, a igreja do Senhor Jesus. E agora nós vamos falar sobre o dom de variedade de línguas. Certamente você já ouviu aquele texto de Paulo falando: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria, né? Então, ali você já tem uma noção de que essas línguas, elas existem. Mas, antes de chegar até propriamente à teologia paulina, digamos assim, a gente percebe que lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, lá no capítulo 16, o Senhor ele já vaticinava que isso aconteceria. Tem muitas pessoas que ignoram esse dom, mas esse dom, essa manifestação espiritual, ela foi dita pelo próprio Senhor Jesus. Olha só o que está em Marcos 16, versículo 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então essas novas línguas estão aqui também como sinais. As línguas estranhas, elas estão dentro dos sinais como evidências do poder sobrenatural da pregação do Evangelho. Ele disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão, acompanharão curas, milagres, prodígios e o falar em línguas. E esse dom é maravilhoso também, porque ele traz uma edificação muito interessante, que eu quero aqui já pedir para o nosso querido pastor Elias nos falar um pouco sobre esse dom maravilhoso, que o nosso comentador fala em variedade de línguas, né, pastor Elias? Esse termo é interessante, ele fala em variedade de línguas. O senhor pode nos falar um pouco sobre esse dom maravilhoso? Graças a Deus, pastor Marcos. E quando se fala de profecia, ou dom de profecia, se fala de algo fabuloso, algo glorioso, onde quem fala entende o que está falando e quem ouve também. Diferentemente, o dom de variedade de línguas, geralmente quem fala não entende e às vezes quem ouve entende ou não, dependendo da situação. O certo é que não se trata de uma capacidade humana, portanto não pode ser aprendida, não pode ser ensinada. Não é algo assim que se aprende nas academias, aprende nas universidades, não. É algo sobrenatural, é concedido por Deus. Nós vimos as evidências bíblicas disso, lá em Lucas capítulo 24, a altura do versículo 49. Jesus está próximo a Betânia, dando as últimas instruções aos seus discípulos, antes de ascender ao céu. E ele disse: agora vocês vão para Jerusalém. O texto até nos diz que ele determinou que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E isso aconteceu. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a altura do versículo 6. Era em torno de 500 irmãos e eles foram para lá. Claro, permaneceram lá 10 dias. No 10º dia, o Espírito Santo desceu sobre eles. E a Bíblia diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Porque quem concede é o Espírito de Deus. Você não aprende numa escola A, na escola B, não tem um professor de falar em línguas. Se tiver, isso não passa de uma heresia, não passa de um comportamento herético. Portanto, quem ensina, quem concede isso é o próprio Deus, através do Espírito Santo. E eu digo assim, pastor Marcos, que o falar em línguas é uma experiência extraordinária, eu digo até que é inefável. É algo que não se dá para explicar com palavras. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está me ouvindo agora, você sabe que isso é algo fenomenal e vem do céu. Quando se trata de um fenômeno, se trata de algo espantoso, se trata de algo absolutamente absurdo em relação à vista humana, em relação à avaliação dos homens. E nós sabemos que há dois propósitos
macros, né, em relação ao falar em línguas, à variedade de línguas, a esse fenômeno tão glorioso que é do céu. E é para a igreja de hoje. Ao longo da história da igreja, muitos instrumentos do adversário têm se manifestado para escrever obras, para apresentar tese de doutorado, dissertações de mestrado, enfim, outros trabalhos para provar que não existe isso, que não é para a atualidade, que isso já cessou, e isso é absolutamente antibíblico, ou foge à realidade bíblica. E nós até estávamos comentando aqui que eles utilizam a interpretação bíblica a partir de elementos externos que não estão na Bíblia, aquilo que a teologia chama de exegese, só para confirmar, para corroborar as suas ideias, seus pensamentos teológicos. E nós trilhamos pela interpretação da Bíblia a partir da própria Bíblia. A Bíblia, ela se explica. Então, você tem que analisar essas manifestações a partir dos textos bíblicos. Eu estou falando isso e me prendendo aqui porque isso é algo extraordinário que muita gente está perdendo e não sabe que isso aqui é uma bênção, é uma segunda bênção, é uma bênção após a bênção da salvação. Isso aqui está no pacote, né, pastor Marcos? E quanta gente às vezes não se usufrui das bênçãos de Deus por não ter a real consciência. Se diz a história do camarada que foi viajar numa embarcação e estava tão encantado com as situações, ele pagou a viagem, mas pelo fato de ele não tomar ciência real ou se aproximar dos seus direitos e tudo, ele não sabia de fato que a comida estava inclusa já no valor da passagem. Quando passou-se uns 3 dias, ele viu o povo comendo e tudo, e aí quando ele tomou conhecimento que a comida já estava no pacote, e ele pensou que era a parte. Não, você que é lavado no sangue de Cristo, você que aceitou Jesus como Salvador, o Senhor escreveu o teu nome no livro da vida, você tem sim o direito de salvação, mas você tem também o direito de participar dessas manifestações sobrenaturais que são os dons espirituais, e nós estamos falando no dom de variedade de línguas. Só rapidamente para finalizar que o dom de variedade de línguas, de início, ele serve para evidenciar com sinais externos, sinais visíveis, na verdade são uma prova, é uma evidência, né, legítima do batismo com o Espírito Santo. Outra situação que muitos cessacionistas, eles não acreditam no batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que é o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, né? Nós lemos. E o outro é o dom de variedade de línguas propriamente dito, quando tem finalidade de adorar a Deus através dessas línguas, de engrandecer o Senhor, de edificar a própria pessoa que fala e às vezes até outras pessoas, quando este falado publicamente e acompanhado do dom de interpretação de línguas. Portanto, é algo absolutamente glorioso e você não deve abrir mão. Pelo contrário, busque ao Senhor, que o Senhor vai te fazer passar por essa experiência gloriosa. Não tem idade, não tem classe social necessariamente que você deve estar inserido, ou grau de intelectualidade que você deve ter, não. O Senhor, ele batiza com o Espírito Santo e ele manifesta o dom de variedade de línguas em todo e qualquer irmão que assim o buscá-lo e buscá-lo efetivamente na sua presença. Glória a Deus, amém. É isso mesmo, pastor Elias. Nós vamos ouvir agora o evangelista Wallace nos falando um pouco mais ainda sobre esse dom de variedade de línguas, dando destaque aí sobre essa finalidade, esse propósito, não é, evangelista, sobre o dom de línguas. Isso mesmo, pastor Marcos. Nós temos aquela impressão, sempre quando nós tratamos dos dons de línguas, e se tratando de 1 Coríntios 14 principalmente, nós temos aquela leve impressão de que ele não é importante, né? Até porque, se nós percebermos todos os versículos em que tratamos do dom de línguas, ele é acompanhado do dom de profecia. Sempre Paulo alertando para que nós busquemos, né, o dom de profecia. É assim, 1 Coríntios 12, no final dos versos, e 1 Coríntios 14 também. Paulo diz para nós procurarmos com zelos os dons, e depois no
capítulo 14, ele diz especificamente para procurarmos buscar o de profecia. Mas de certo é que o dom de línguas ele está sempre ligado ali nos versículos. E pelo fato de Paulo ter um objetivo para conosco, de que nós busquemos o dom de profecia, nós temos a tendência de analisarmos que não é importante. Isso aí não se coaduna com o nosso pensamento. É importante e é atual. E os dons de línguas, de variedade de línguas, eles têm múltiplas funções, múltiplas finalidades. Então, não pense você que é para só uma, são para várias, né? O dom de línguas, por exemplo, é para edificação da igreja, quando tem uma interpretação dela, né? É para edificação pessoal, é para a glória de Deus, é para comunicação sobrenatural da parte de Deus, é um sinal para os descrentes. E tudo isso nós vimos aí no capítulo 14. E apesar de que muitos comentários maldosos por parte de outros ventos de doutrina, dizendo que nós, pentecostais, estamos no caminho errado, mas nós temos base para defender de que aquele que ora em línguas estranhas, ele se sente transformado, ele sente um fenômeno quase de purificação, porque nós temos visto e estudado, e o Steve Champlin ele defende isso, que mesmo desacompanhado de interpretação, ela tem um propósito, né? E esse propósito também ele abre aspas nos dizendo que ele é purificador. E nós comentamos aqui, acredito, em outras lições anteriores, até mesmo dentro das nossas igrejas, fazendo uma aplicabilidade prática, daqueles irmãos que imaginam assim, não, mas o meu irmão ele é utilizado em profecia, mas eu só oro em línguas estranhas. E a verdade é que você tem que retirar do seu vocabulário esse somente. Na verdade, quando você está no seu ambiente, no seu quarto, na sua própria congregação, claro, tudo ordem e decência, mas quando você ora em línguas estranhas, você está ali exercendo a língua dos anjos, você está se comunicando com Deus, você está glorificando ao Pai, você está tendo um momento de comunhão inigualável, inefável, como o vocabulário que o pastor utilizou agora há pouco. Mas certo de que nós temos a plena consciência também de que o dom de línguas, o nosso teólogo Raymond Carson, ele diz que a mente se faz espectadora e os ouvidos atendem. É um milagre vocal e não um milagre mental. Olha só como é interessante isso aqui. Apesar de nós estarmos e somos exortados a isso, a procurarmos os dons de profecia para edificação coletiva de toda a nossa igreja, mas também nós temos que ter a plena consciência de que nós precisamos daquele nosso momento com Deus, só nosso com Deus. E é nesse momento, utilizando desse dom gratuito, desse dom misericordioso que Deus nos dá, é que nós fazemos essa utilização, essa comunhão. Então, lembrando a você que nós não temos só uma finalidade dos dons de línguas estranhas. Eu li para você pelo menos 5 das grandes finalidades. Certo é que eles são atuais e você não pode deixar de buscá-los. Claro, sempre nós estamos trabalhando aqui da importância, da relevância do dom da profecia para a edificação coletiva, mas você não pode deixar de buscar esse dom de línguas estranhas, que é o nosso DNA, é a nossa genealogia, né? É o que nos diferencia, no bom sentido, é o que nos cria a identidade do crente pentecostal. E nós temos visto o nosso crescimento, e certamente e são através desses sinais, como o pastor Marcos agora falou, que o próprio Jesus nos dá, né? Nos profetiza para nós, ele já nos dá essa chancela, ele já nos informa o que vai acontecer. E o que ele diz que vai nos presentear? Nós falaremos línguas estranhas. Então, nesse momento, analise você, assim como eu analiso, assim como os meus colegas de bancada analisam, como um dom espiritual formidável, gratuito, que certamente o Senhor Jesus te deu para que você possa utilizá-lo. Glória a Deus. Amém. Então é muito interessante esse tema, né?
A gente poderia ir horas a fio aqui falando desses dons, porque são dons de muita profundidade espiritual. Mas o dom de línguas, ele tem um aspecto muito interessante também, que o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de cuidado que temos que ter ao falar em línguas. Aqui no capítulo 14, a partir do versículo 26, que também está na nossa leitura bíblica em classe, ele vai falar sobre esses momentos. Existem 2 momentos que a gente pode falar em línguas. Um primeiro momento em público e um outro momento em particular. E como deve acontecer nesses 2 momentos? A partir do versículo 26 ele diz assim, 1 Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais ou reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Quando vos reunis, né? Olha só que na reunião pública, o corpo de Cristo é edificado mutuamente, reciprocamente. Um tem um salmo, outro Deus vai usar na revelação, outro Deus vai usar na doutrina. E é assim a igreja, é uma edificação mútua. E ele fala também da língua. Tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E aqui no verso 27 ele diz: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, quer dizer, na sequência, um após o outro, né? E haja intérprete. Isso aqui é um momento público. Tá? Se você está num culto, então, se você está ali no momento público de adoração, você pode falar em língua, mas a Bíblia recomenda que haja intérprete para você edificar toda a igreja através daquela mensagem. E o versículo 28 já vai falar da adoração particular, ali prioritária, né, consigo mesmo. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se você está querendo falar em línguas, o Espírito toma você, então você fala consigo mesmo, sem precisar tornar aquilo tão público naquele momento, chamar a atenção de tal forma que vai até mesmo tirar a ordem do culto, tirar a ordem daquele momento ali, alguém que está talvez cantando, alguém que está talvez pregando. Aí você se controla, a pessoa tem que se controlar para poder receber aquela adoração. É fato que às vezes o poder é tão forte na nossa vida que a gente extravasa, mas só que isso pode quebrar a ordem do culto. Se todos começarem a falar em línguas, pode realmente tumultuar. E era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando à igreja em Corinto, e é isso que serve para nós em nossos dias. Porém, jamais o apóstolo Paulo, ele desestimulou, jamais, o falar em línguas, e por isso nós também não devemos desestimular. No versículo 30, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, ou seja, deve haver ordem, deve haver uma sequência, para que as pessoas consigam entender, porque pastor Elias, evangelista Wallach, se tudo acontecer ao mesmo tempo, a gente não sabe, né? Nós não vamos ter foco, a gente não vai ter atenção. E vejam que é uma coisa simples que o apóstolo está dizendo. Todo mundo pode profetizar, todos podem falar em línguas, todos podem cantar, tudo na sua vez. Tudo na sua vez. Tá? Quando isso acontece, é maravilhoso, toda a igreja é edificada. Se não há intérprete, você tem que falar consigo mesmo. Agora, aqui mais na frente, né, pastor Elias, ele nos recomenda a buscar essa interpretação, tanto aquele que fala em língua, quanto outras pessoas também que estão ouvindo. Nós devemos, de um modo geral, buscar na igreja essa interpretação. E é sobre isso que nós vamos falar no bloco seguinte, falar um pouquinho sobre a interpretação das línguas. Mas antes de chamar o intervalo, eu gostaria só de compartilhar com os colegas aqui, com os irmãos que nos assistem, amigos, um fato que aconteceu em 1901. Em 1901, Charles Parham era professor numa escola teológica lá em Kansas, nos Estados Unidos, e diz a história que ele começou a ensinar sobre essa segunda bênção, como disse o pastor Elias, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. E ali, evangelista Wallach, ele começou a ensinar aqueles alunos, e uma mulher uma jovem chamada Agnes Osmani, ela acreditou, a partir do ensino
Olha só a importância do ensino. A partir do ensino, ela creu e ela pediu que ele orasse por ela, para que ela gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo. Diz a história, contada pelo próprio Stanley Orton, que ela recebeu o batismo e passou 3 dias falando em chinês, sem nunca ter ido na China e sem nunca ter sentado num banco escolar, que é essa língua dos homens, né? Essa é a língua dos homens, que o apóstolo Paulo disse. Por 3 dias ela falou em língua. O Senhor deu aquela língua para ela, certamente com propósitos. Certamente com propósito. Não conheço a história toda dela, mas quando Deus geralmente dá uma língua assim, além de evidenciar o seu poder, geralmente ele também revela-se a pessoas que serão enviadas como missionários àqueles países. Deus sempre faz tudo com propósito. E isso é uma prova. A partir dali começou um grande avivamento, porque o William Seymour também tomou conhecimento desses fatos, foi para lá, para aquela cidade, e lá em Orlando ele também montou uma igreja da Fé Apostólica, e ali foi um grande mover, chamado Avivamento da Rua Azusa, que todos conhecem, e a partir do avivamento da Rua Azusa, os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles também foram para lá buscar esse poder, foram cheios do Espírito Santo, foram batizados, falaram em línguas. Deus falou com eles em profecias que eles deveriam vir para um lugar chamado Pará, em Belém, e em Belém do Pará, eles fundaram a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus. E isso chegou até nós. Vejam como é importante crer nos dons espirituais, irmãos. Vejam como é importante crer no batismo. Vejam como é importante crer nas profecias. Vejam como é importante o falar em línguas. Só Deus faz essas coisas. O sobrenatural existe. E Deus ele quer impactar nossas vidas. Querido professor, pregue sobre isso, ensine sobre isso. Você pastor, você irmão, fale sobre isso, porque Deus ele vai contagiar a sua igreja, ele vai encher a sua igreja do seu poder através do ensino da palavra de Deus, como foi lá na escola de Charles Parham. Tá bom? Vamos para um breve intervalo, já voltamos com o terceiro bloco do programa Escola Bíblica.